Bom dia, ouvintes da nossa rádio Jornal Destaque, através do nosso site destaque.tv, a todos que estão nos assistindo pelo vídeo na nossa live no Facebook, Jornal Destaque, e depois aqueles que podem nos acompanhar pelo nosso canal no YouTube, TV Jornal Destaque. Hoje, nessa manhã de 21 de agosto de 2017, no meio de um feriadão prolongado para muitos, mas para nós não é prolongado, em função do feriado da padroeira do Imaculado Coração de Maria, aqui em Esteio, no Rio Grande do Sul. Esteio é uma das poucas cidades, em alguns estados também é feriado amanhã, né? Mas, enfim, a vida continua, o resto do país e do mundo não é feriado e a vida segue e continua. Nosso programa hoje falando no ar, com a participação do Igor Dias, que ele vai explicar para nós que ele vai ser o primeiro esteiense a participar de um campeonato da Pro Evolution de soccer, aqui, através do videogame, mas ele vai explicar para nós como é que funciona, como é que ele chegou nesse processo todo. E também a Denise, da União Espírita de Esteio, que vem divulgar a 30ª Semana Municipal Espírita aqui do município. Tá, hoje uma manhã ensolarada, apesar do frio. O frio retornou com força total aqui para nós, mas um céu de brigadeiro com poucas nuvens e a tendência essa semana ser assim. Então, tá maravilhoso essa segunda-feira, 21 de agosto. Igor, bom dia, muito obrigado por ter vindo aqui na nossa rádio, depois na nossa TV Jornal Destaque. Conta para nós um pouco como é que surgiu essa ideia do videogame e como é que tu foi parar nesse campeonato. Bom dia, ouvintes. Então eu jogo Pro Evolution Soccer desde 2005, sempre brincando com meus amigos, meus irmãos, né? E a partir de 2013 veio o PS13, que foi um jogo muito bom. Eu comecei a jogar a nível profissional, disputei o Campeonato Gaúcho, acabei ficando entre os 16. Em 2015 eu já fiquei entre os 16 novamente no Gauchão. E aí nessa temporada do PS17 eu consegui fazer uma excelente campanha, treinei bastante e estou entre os 8 gaúchos que vão representar o Rio Grande do Sul no Campeonato Brasileiro, que vai ser em Brasília nos dias 23 e 24 de setembro, valendo uma ótima premiação. E como é que funciona? O que precisa para chegar ao patamar e, claro, muito mais o que você alcançou até agora? Muito treino. Eu tenho uma rotina de treinos bem forte. Agora, daqui a um tempo, daqui uns 15 dias, já vou intensificar ainda mais, porque o Campeonato Brasileiro está chegando. Mas o que precisa é foco, né? A versão, a cada ano em setembro muda a versão. Por exemplo, em setembro agora já teremos o PS18. Então muda o jogo, então tem que treinar bastante, porque aqui no Rio Grande do Sul a gente está muito forte, para conseguir uma vaga hoje é bem difícil. Então, tanto que acabei de chegar de Santa Catarina, eu fui lá acompanhar os gaúchos que foram tentar uma vaga dos catarinenses, a gente acabou perdendo na final. Então temos 8 gaúchos, a gente poderia ter 9, mas o nosso estado é muito forte mesmo. Ano passado nós tivemos um representante que foi em terceiro lugar, foi o Rigner, de Bagé. Como é que surgiu a questão do videogame? É um treinamento que não é físico, apesar de ser futebol, mas não é um treinamento físico como num time. Como é que funciona este treinamento? Esse foco que tu tem no videogame? Eu tento estar sempre treinando com os melhores, né? Eu treino com o Guilherme Fonseca, o Gui Fera, que é atual campeão mundial brasileiro, primeiro brasileiro campeão mundial de PES 17. E é muito mental, né? A mente em cima de tudo. Quando tu tá jogando, tem muita torcida atrás, e a torcida fica ali falando, me dá bola, fala diversas coisas para te destabilizar. Então, algumas pessoas jogam de fone, eu já não jogo, eu gosto de ouvir a torcida, eu gosto de sentir o jogo, e tem que ter a mente muito boa, porque senão eles acabam mesmo te destabilizando e te derrubam no jogo. Mas os meus treinamentos, eles consistem em treinar com os melhores do Brasil. Eu treino online, mas também treino bastante offline com os gaúchos. Até a gente vai fazer um intensivão agora pro Campeonato Brasileiro. Mas é basicamente isso, treinar com os melhores do Brasil e valorizar cada treino, para ver se a gente consegue trazer esse título inédito para o Rio Grande do Sul. Pois é, eu ia perguntar, e é uma coisa que é bem interessante, quem são hoje os que estão no patamar do soccer através do videogame? No Rio Grande do Sul?
No mundo. No mundo o Gui Fera, é o Guilherme Fonseca, que até treina comigo, a gente é muito amigo. Ele, há 2 meses atrás, ele foi jogar no estágio do Arsenal, ele conseguiu a vaga através da PES League. Ele foi campeão do Brasileirão, depois jogou o Sul-Americano e conquistou a vaga, foi para o Mundial lá na Inglaterra. Foi campeão, ganhou $200 mil e recebeu a premiação um pouquinho antes do jogo da Champions League, da final. Então ele estava no estádio, lá em Cardiff, e recebeu a premiação, foi algo bem bacana. Hoje ele é o melhor do mundo, e ano passado ele bateu na trave, foi vice-campeão. Então é um cara que está muito no topo, ele é bicampeão brasileiro, e ele vai buscar o título novamente. Ele perdeu ano passado, infelizmente, pro Yuri Fujita, de Goiânia, mas esse ano ele está muito forte e vai buscar o título. E hoje, cara, hoje tu já tem uma trajetória, tu já tem uma carreira, claro, nesse momento é uma grande conquista para ti, depois de mais de 10 anos na luta, que o videogame deixou de ser algo, de ser uma brincadeira para se tornar uma profissão ou algo parecido. Não sei se tu tem alguma outra profissão. Eu tenho uma agência de publicidade também, então eu consigo conciliar meus horários para conseguir ter uma boa rotina de treinos. E assim, ó, desses campeonatos, desses eventos que tu tem participado, tu tens observado que alguns já têm algum destaque? Quem está vindo agora, claro, tu é muito jovem ainda, mas já tem uma gurizada, já que já está experimentando, já está jogando. Tu já tem observado que já tem uma galera boa, e se comparado quando tu começou lá, que não era muito divulgado, nós tínhamos uma outra tecnologia, nós não tínhamos tanto aparato tecnológico como há hoje. Tu vê que tem uma gurizada que está interessada, que está buscando isso aí, ou ainda não? Com certeza. O esporte está crescendo demais no Brasil, com as grandes mídias estão entrando muito forte nessas competições. Temos diversos canais hoje da TV fechada que transmitem as competições, né? E os pais já estão vendo isso como uma profissão para os filhos, né? Os pais estão apoiando, que antes, para de jogar videogame, hoje já é diferente. Eles não vão, claro, tendo, né, não excedendo demais, mas eles já estão apoiando porque tu pode sim virar uma profissão. E tem bastante gente chegando nova. Eu acabei de chegar de Santa Catarina, tinha um gurizinho lá de 11 anos que estava jogando muito bem, né? A gente tem aqui no Rio Grande do Sul o Cliver, que tem 15 anos, que é lá de Bagé, ele está classificado para o brasileiro também. É o mais novo da nossa delegação. Então tem uma galera nova chegando, mas também a gente tem os dinossauros, como a gente chama, que tem 32 anos já, 35, que continuam jogando em alto nível. Isso é muito bacana. Então, para muitos pais que no passado reprimiram ou não quiseram que os filhos seguissem, agora já tem uma outra mentalidade em relação a isso, né? Vamos estimular até com alguns conteúdos educativos, né? Porque por muito tempo o videogame era uma coisa certamente violenta. Né? Tu é de uma geração, que idade que você tem? Eu tenho 24 anos. Pois é, mas tu já é de uma geração que pegou uma época que os pais reprimiam por causa do excesso de violência. E hoje não, hoje está se tornando uma profissão. Hoje nós temos diversos jogos eletrônicos, Counter-Strike, CS, LoL, e são jogos que dão premiações às vezes, muito altas. Por exemplo, um Major de CS, que seria um Mundial, dá $500 mil. E tem 5 times dos Estados Unidos brasileiros já. Então o esporte cresceu demais e está se tornando profissão para muitos. Isso é muito bacana. Então significa que aí é um segmento que quem não gosta... Na questão assim, tu tem medo no futuro? Claro, tu tens uma profissão que é publicitário, tu tem uma agência, mas enfim, tu tem medo dessa geração dar uma continuidade no futuro? Vamos supor, vai ter pessoas com 40, 50 anos participando desses jogos, ou é uma carreira curta como um atleta de futebol, por exemplo? Tem jogadores mais velhos que eles dizem que sentem um pouco, muda um pouco o raciocínio, fica um pouco mais lento, mas tem outros meios que tu pode seguir no esporte. Por exemplo, jogador de CS ficou um pouco mais velho, ele se torna coach, que é um técnico, e no CS é a mesma coisa. O pai do Gui Fera jogava PES, e hoje ele é treinador do Gui, né? O cara que está ali sempre do lado apoiando, dando incentivo, ele viaja sempre com ele, né? Então tem outros papéis que também não é só no jogo, e cada vez mais vai crescer esse papel de coach, porque todo mundo vai precisar de um treinador também, um motivador, para reverter nas situações difíceis, adversas de placar.
Isso é muito bom, eu acho que vale a pena, eu acho que a juventude de hoje está se abrindo e os pais também, referente a isso. Que bairro tu mora? Eu moro na Olímpica. Era centro antigamente, agora virou a Olímpica. Bairro Olímpica. Isso. E como é que teus pais viram isso aí? Ah, é que eu já tinha batido na trave muitas vezes, né? Eu sempre chegava ali entre os 8, entre os 4 e não tava indo. Daí quando eu retornei de Caxias, que a minha vaga eu conquistei em Caxias, eles ficaram muito contentes, né? Porque eles sabiam que era o objetivo meu. Eu cheguei a jogar em Joinville, acabei perdendo a semifinal lá também. Era um objetivo meu ir para o Campeonato Brasileiro, porque lá vai estar os 128 melhores do Brasil. Mais de 20 mil jogadores de pés jogam e eu tô entre eles, né? Tô entre os melhores, consegui chegar no topo e agora é treinar para botar o Rio Grande do Sul nas cabeças novamente. Então isso é um momento de orgulho para todos nós gaúchos e principalmente esteienses também, de ter um representante num campeonato de tamanha dimensão, né? Principalmente, inclusive, as TVs já estão tendo um olhar diferenciado em relação a isso. Isso é muito bom, que até então era só o futebol convencional e agora não. A questão do videogame também está tendo uma grande visibilidade em relação a isso. Inclusive vai ter transmissão de TV fechada, né, do Campeonato Brasileiro. Eu não sei ainda qual emissora que vai transmitir, mas vai ter transmissão sim. Então tá expandindo muito, né? Tá crescendo demais e a tendência é que as premiações continuem aumentando e consequentemente novos jogadores chegando para agregar no cenário. Igor, e a questão feminina num jogo, tá? Hoje se fala muito na questão das mulheres, tá? Do empoderamento das mulheres. O futebol convencional, como a gente cita, é uma questão ainda muito de escanteio no jargão futebolístico, né? Fica muito de lado, elas não têm, tanto na questão financeira quanto a questão de times. Aos poucos a coisa está crescendo, mas é muito devagar se comparado com o que foi o masculino. E nessa questão do videogame, tem mulheres, como é que funciona, como é que é o contato, o relacionamento com eles? Nunca nenhuma mulher disputou o Campeonato Brasileiro e de 15 competições que teve no estado hoje, acredito que teve 2 meninas só que jogaram, que foi no Anime Extreme, mas é muito pouco. As mulheres não se interessam no futebol, mas temos em outros jogos de esporte, no CS, em diversos times femininos. Teve uma equipe feminina que até foi para a Suécia há 2 meses atrás também. Então, no futebol ainda não. Elas ainda não chegaram, mas as competições são abertas para todas, né? Quem quiser é só se inscrever na competição que não tem restrição nenhuma à sexualidade. Então tá aí uma boa oportunidade então para as meninas que tiverem interesse, não só no futebol, mas tem outros esportes. Agora que eu falei de outros esportes que você citou, quais são fora o futebol, qual é o outro esporte que tem uma dimensão junto com o videogame? O LoL tem diversas meninas, até muitas streamers que fazem Twitch o LoL seria o quê? Vamos traduzir para o português. É o League of Legends, né? E no CS, no Counter-Strike, tem, acredito que uns 5 times femininos, times profissionais, patrocinados já. Tem a BGC, que é a Liga Brasileira, que tem competição feminina. Nada impede de uma menina jogar no time masculino, mas aí como elas não, acredito que elas não gostem muito, criaram a Liga Feminina que é só para elas. Então, acredito que o CS hoje é o jogo de esporte que mais tem mulheres atuando. Futebol ainda infelizmente não, mas acredito que agora o Guifera foi campeão mundial, vai crescer, ele saiu em todas as mídias e acredito que vai atrair as mulheres agora também. Mas que bacana, olha, eu acho que é sucesso, eu acho que nós da cidade devemos reconhecer, valorizar esse talento. Eu acho que pelo teu trabalho, pela tua trajetória, eu acho que tu tem de muito e muito longe, sabe? Tu tem futuro nisso aí. E eu acho que é um incentivo para muitos que estão aí do outro lado, nos ouvindo, nos assistindo, enfim, para investir, para ver se leva jeito pro negócio, deixar de ficar no videogame só na brincadeira e levar um pouco mais a sério.
Só nesse ano, nessa versão do 17, foi mais de 15 mil reais distribuídos em premiações só aqui no Rio Grande do Sul. Então é um valor bem considerável e tem competições todo final de semana no Brasil inteiro. Então quem quiser viver só disso, é só treinar que dá. Tem diversos jogadores hoje que já vivem só do PES. Eu ainda não tô nisso, mas se Deus quiser um dia eu chego lá. Com certeza, não. E tem talento para chegar nisso. Eu acho que aos poucos essa visibilidade vai tomando uma proporção muito grande, deixando de ser apenas um joguinho, enfim. Qual é o controle que tu tens em relação assim, para não se tornar aquela pessoa viciada no videogame? Sempre fui muito contido, na verdade. Eu me distraio com diversas outras coisas, assisto série, eu trabalho bastante. Então eu jogo o PES nos meus treinos mesmo. Eu não jogo nada muito além disso e em semana de campeonato eu aumento um pouquinho meus treinos ali para 4, 5 horas. Mas nunca extrapolo, até porque quando não tem campeonato assim eu jogo pouquinho porque eu já joguei muitos, né? Essa versão agora tá no final, já tô um pouco enjoado. Mas tem o Campeonato Brasileiro ainda pela frente, então foco total. Mas é muito difícil me viciar, assim, eu me distraio com várias outras coisas. Mas tu já viu pessoas, amigos teus, já envolvidos no vício do videogame? Sim, tem muito. O meu irmão, por exemplo, se deixar, ele joga 24 horas por dia, né? Porque ele não joga PES, ele joga outros jogos. Então ele é mais novo, então ele é um pouco viciado, mas agora tá crescendo e tá perdendo esse vício. Mas é difícil, porque o videogame realmente vicia. Quando eu era menor eu também jogava muito, mas é só ter um autocontrole de si. E a família também apoiar pra não deixar que isso se torne um vício. Bom, quem quer conhecer o trabalho do Igor, faz o que? Liga para quê? Na questão do esporte, se a gente quiser torcer para ti, para chegar no alto patamar desse campeonato aí. Quem quiser me acompanhar, eu estou sempre postando as notícias, facebook.com/igoridiazm, e quem quiser, os gaúchos principalmente, quiserem ficar ligados nas competições, é só curtir a página da Federação Gaúcha de Futebol Digital e Virtual no Facebook. Tem competições, agora nas próximas 3 semanas tem 3 competições seguidas, né? Então, curta a página da Federação, e o Campeonato Brasileiro vai ser pela CBFDV. Então facebook.com/cbfdv, que vai ter todas as informações sobre o Campeonato Brasileiro lá. E também daqui a pouco vai ser divulgada também a emissora que vai fazer a transmissão da competição ao vivo, né? Que bacana, são 10 horas e 46 minutos hoje. Eu vou fazer algumas informações rápidas aqui. Sábado, dia 26, inicia a 40ª edição da Expo Inter no Parque Assis Brasil em Esteio. Hoje, os animais já estão chegando à feira. Eles têm o prazo até sexta-feira, dia 25, à meia-noite, para ingressar no parque pelo portão 8 e 9 do Parque Assis Brasil, em Esteio. Outra coisa também que a cidade está se mobilizando é em relação ao pequeno Arthur. Tá? Está prevista uma atividade do lado de fora do parque no próximo dia 26, que é a campanha do Ame o Tutu Bolinha, que a família, o Wagner, a Roberta, os avós, enfim, os amigos, estão angariando recursos, tá? Que ao total são 3 milhões de reais, para custear o tratamento do pequeno Arthur, que é feito nos Estados Unidos, não aqui no Brasil. E para o tratamento surtir efeito são apenas 2 anos. Ele já completou 1 ano em abril, e então tem poucos meses para eles conseguirem as 6 primeiras doses para este tratamento. Então vão no Facebook, vão no Instagram, através das páginas Ame o Tutu Bolinha. Lá vai ter o contato do grupo que está organizando, os números das contas bancárias também para ser depositado, não importa o valor, pode ser de 50 centavos, R$1, e vai ao longe. Tá? E, enfim, vamos fazer um pouquinho para ajudar a salvar essa vida. E que outras vidas também, com a solidariedade, não é muitas vezes ajudar programas de televisão lá do eixo Rio-São Paulo, mas próximo de nós tem muitas pessoas que precisam. Então, vamos também ficar atentos e olharmos um pouco para dentro da nossa casa, não olhar para a casa do vizinho, como diz o ditado popular, mas enfim. Tá? Então tá aí a campanha do Tutu Bolinha. Tá? O nosso Museu Histórico Destaque também está participando, vai integrar a programação da 11ª Primavera dos Museus, que ocorre de 18 a 29 de setembro.
Então, os interessados em quiser conhecer o nosso acervo de peças, de fotos, de documentos, enfim, o nosso museu fica na rua Coronel Teodomiro Porto da Fonseca, 134, bairro São Sebastião. O telefone de contato é 3473-1712. E o nosso endereço eletrônico é jdestaque@terra.com.br. Enfim, é só entrar em contato e serão todos muito bem-vindos a visitar esse espaço cultural aqui na cidade. Igor, muito obrigado pela tua participação. Eu tenho mais 2 convidadas aqui, então eu queria que elas viessem, ficaria conosco aqui também. Pode sentar ali, quer dar mais algum recado, alguma coisa? Não, eu que agradeço pela oportunidade, pelo espaço e dizer que eu estou muito focado nos treinamentos e tentar trazer o título para Esteio, que seria bem bacana e importante porque é um campeonato brasileiro. Claro, e vamos estar aí na torcida, todos na torcida pelo Igor aí. E quando tiver o resultado, nos avisa que a gente vai ter uma satisfação de divulgar na rádio, divulgar no jornal também. Esse belíssimo trabalho desses TIs que vai estar nos representando. Tá? Vamos dar um tempinho, um intervalinho, uma música e daqui a pouco a gente volta. Conectando você ao mundo. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Destaque, através do nosso site destaque.tv, da nossa página, nossa live no Facebook, Jornal Destaque, no nosso canal no YouTube, TV Jornal Destaque, são 10 horas e 53 minutos. Hoje, além do Igor, eu tenho a grata satisfação de ter nos nossos estúdios Denise Fagundes Garcia, representando a União Espírita, Municipal Espírita de Esteio, a UME, que é uma entidade de grande respeito aqui na cidade, bem como Dona Donária Machado Martins, representando a Seixonoye do Brasil aqui no município de Esteio, tá?
E também junto com ela está aqui nos nossos estúdios a Letícia Lara, que é a atual presidente da Seixonoe aqui, que fica na nossa rua, aqui na Teodomiro Porto da Fonseca 415. Ambas vêm hoje aqui falar um pouco das atividades, dos eventos que essa semana vão estar na cidade. Não é só apenas a semana que antecede a Expo Inter, mas Esteio também ferve de muitos acontecimentos e muitas coisas boas para a nossa sociedade. Precisamos, né? E coisas que vá incrementar ainda mais a nossa vida, um sinal de positividade e de otimismo neste mar de lamas que estamos vivendo na atualidade. Bom dia, Denise. Bom dia, Dona Donária. Muito Bom obrigado dia. por estar aqui nos nossos estúdios aqui. Denise, 30ª Semana Espírita de Esteio. O que representa essa 30ª edição da Semana Espírita? Bem, Anderson, primeiramente nós queremos agradecer novamente esse gentil convite. A 30ª Semana é um trabalho de longa data, que anualmente nós temos feito, e nós agregamos nesse sempre um tema central na busca da melhora, na busca do progresso individual, moral do indivíduo, né, na parte espiritual. Como todos nós somos feitos da espiritualidade, o nosso tema central desse ano é fortalecendo laços, educando sentimentos. Por que esse tema? Sempre nós avaliamos, quando nós concluímos uma semana, a do ano passado, nós pensamos em temas que estejam bem focados na atualidade. E um tema focado na atualidade é as nossas relações. E elas passam pelas mais variadas possibilidades, desde da relação familiar, da relação com o indivíduo, com os amigos, com os que não são tão amigos, né? E toda essa caminhada vai ser abordada nesses dias, que começa domingo e termina no outro sábado, né? No domingo nós começamos o nosso... Eu sei que tu já tens o nosso programa. Já, né? Vai sair inclusive no jornal. Vai sair no jornal. A cada dia nós temos um tema. Então, como nós temos 5 casas em Esteio, casas espíritas, cada dia é um tema nas mesmas casas, com pessoas diferentes. Por exemplo, no domingo é família, reencarnação e planejamento. Na segunda-feira, nós temos só atividade pública, só na Gabriel Delane, ali na rua Coração de Maria 341. Então, nesse dia, nós temos o tema sustentação material da família. E assim, no outro dia vamos ter relações afetivas, que aí é só lá na União Faz a Força que tem atividade. A quarta-feira tem 4 locais, todos à noite, 1 à tarde e 3 à noite, relações afetivas. Nós vamos ter palestrantes que são da nossa região, palestrantes que são do movimento espírita, e vamos concluir com uma hora de arte aberta ao público na Câmara de Vereadores no sábado, das 14 horas até umas 16, e às 19h30 nós começamos novamente uma atividade para encerramento, que é um painel com Vinícius Lousada, que é autor de livros, é doutor em educação, é funcionário em Bento Gonçalves do Instituto Federal, e também já foi, também é da Universidade do Unipampa, e ele vai fazer um painel fortalecendo laços e educando sentimentos. Todo esse nosso... E nos momentos anteriores ao trabalho, ao painel, com ele e com a Larissa Carvalho, nós vamos ter momentos de arte com as casas, com os grupos espíritas, que são... Nós temos 4 grupos, né, um de teatro, e temos 3 grupos de música, e eles vão se apresentar nesse momento. Então, nós temos uma semana bem cheia a partir do sábado. Do sábado nós já começamos com uma atividade, né, interna lá. Nós vamos ter uma pessoa que está no estado, que é uma pictógrafa, mas a Semana Espírita começa domingo, dia 27 de manhã, na Gabriel Delane, e que é aqui perto, e na União Faz a Força, que é na frente dos bombeiros. Qual é o objetivo da semana Espírita e ao longo dessas 30 edições?
o objetivo sempre é um intercâmbio entre as casas. Então, uns vão assistir as palestras nas outras casas, porque geralmente a gente se envolve muito nas tarefas, cada grupo, nas suas atividades diárias, né, da semana. E nesse momento a gente busca esse momento de confraternização, que é um momento de troca também, de observar outros palestrantes, assistir outros palestrantes. E esse momento ele é um momento de unificação, como é a proposta, né, do próprio Kardec e também de Bezerra, né, que busca fortalecer laços. Só para nós darmos uma palhinha, vamos ter, em algumas das casas, nós vamos ter alguns livros vendendo nas livrarias. E temos um do nosso Clube do Livro, que é ligado à Federação Espírita. Algumas casas já têm esse Clube do Livro. Nós estamos divulgando esse mês o livro Joias da Alma, que é um livro principalmente para aquelas mães, aqueles que hoje, nesse momento, nesse instante, estão sofrendo a perda de alguém querido, tá? De um amigo, de um filho, de uma mãe. Então, é um livro que busca, com histórias muito interessantes, com visões, com posturas diferentes, mostrar esse livro editado pela Federação Espírita, como a gente já trouxe em outra oportunidade, e é um livro novo, Joias da Alma. Porque, na verdade, aqueles que partem são joias da nossa alma. Então, ele tem todo um contexto muito interessante, que numa outra oportunidade, que hoje nós vai conversar. Com certeza a gente vai falar, e então está aí um lançamento quentíssimo que vai ter nessa Semana Espírita de Esteio, que já é uma tradição, final de agosto, início de setembro. Né? Há alguns anos, eu não sei se vai ocorrer, tinha uma feira de livro, a feira de livro, que era sempre final de setembro, início de outubro. Nós tínhamos anteriormente, quando era lá na Praça Egídio Justo, tá? Depois foi excluído aquele espaço, né, que tinha a feira lá. Como as coisas foram mudando, a gente está buscando resgatar isso. Não vamos estar na feira do livro que vai estar lá em cima, por uma questão de logística, lá no bairro Santo Inácio, que terminou, foi agora final que terminou de julho. Agora. Então, nós vamos ver algumas possibilidades, a gente está estudando para o ano que vem, porque o ano passado a gente não conseguiu um espaço público que ficasse ali bem central, porque a gente precisa um espaço central, todas as entidades precisam para abrir, porque se for muito isolado, o público, a gente não tem o público, não importa qual a doutrina, mas nós precisamos que seja um espaço mais claro, mais no centro, vamos dizer, entre a quadra do Banco do Brasil e a quadra da Ferroviários. Essas quadras aí, se tu não estiver nelas, o pessoal vai ter muito pouco público. A gente já fez experiências comerciais fora do movimento espírita, que não, a gente sabe que Esteio ainda está caminhando nos seus passos, né? Nessa parte de divulgação assim voluntária, ela tem que ser num espaço bem central mesmo, né? Então, mas a gente, todos estão convidados. Vai estar no Jornal Destaque. Vamos. Nós temos, ali tem todos os horários e os palestrantes já sendo divulgados, né? Na nossa página também. E nós convidamos a comunidade esteiense, fora de Esteio, para participar desse momento. E uma coisa bastante importante. Quando começou-se a Semana Espírita, ela era só 2 casas. Hoje nós temos 5 casas em Esteio, né? E elas buscam. Em todas elas nós vamos estar com esse momento, né? No dia das suas palestras, a União vai estar lá integrando esse momento nas casas, né? Inclusive com pequenos momentos de arte espírita também. Que maravilha. Dona Donária Machado, tudo bem? Muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco, tá? Junto com a Letícia aqui da Seixonoye, que dia 25 de agosto também vai ter um evento muito bacana, provavelmente, o convite aqui muito agradecido para todos nós, que é a Conferência Seixonoye, Prosperidade nos Novos Tempos, tá? Vai ser a partir das 20 horas, 8 horas da noite, com os orientadores Jerônimo Bonkinski
e Emerson Gomes Machado, tá? Vai ser na unidade aqui da Seixonoye, na rua Teodomiro Porto da Fonseca, 415, bairro São Sebastião, o centro, enfim, aqui de Esteio. Quem for neste dia 25, o que vai encontrar? Vai encontrar, primeiramente, eu quero agradecer também a oportunidade maravilhosa da comunicação. Até porque a comunicação é algo muito necessário. A Seixonoye descobriu que ainda no próprio Brasil a comunicação não estava como deveria ser. E achei muito interessante do nosso presidente da Seixonoye da América Latina, quando ele falou nisso, que precisaria da comunicação, e perguntaram para ele o que ele tinha para dizer. Ele falou esperança. E nós temos essa esperança em Esteio, com essa abertura da comunicação, principalmente às religiões. O que nós queremos, através da prosperidade, é que da Seixonoye, Movimento Internacional da Paz pela Fé, é justamente a paz e a fé, acreditando nesse Cristo maravilhoso que nos orientou, que o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Se esse reino de Deus está dentro de cada um de nós, o que a prosperidade quer passar nesse dia e sempre, através do Movimento Internacional da Paz pela Fé, que as pessoas acreditem mais em Deus e que exercitem mais o amor que Jesus Cristo nos passou. Algo muito elementar, fazendo para o outro como gostaria para ti. Isso não tem erro. Faça para o outro como gostaria para ti. É simples, notório, mas precisamos exercer isto que Cristo ensinou, ajudando uns aos outros, através da sua felicidade, da sua alegria, da sua sabedoria, do seu amor, passando essa fé que acredita que cada um de nós, como filhos de Deus, aqui e agora, tem a possibilidade de ser uma pessoa plenamente realizada em todos os seus sentidos. Na sua sabedoria, no seu amor, na sua vida, na sua provisão, na sua alegria e na sua harmonia. Tudo depende de harmonia. Se eu fizer para o meu irmão, para a minha irmã, como eu gostaria para mim, e eu sei como é que eu gosto para mim. Então é fácil fazer para o outro. É isso que a Seixonoye quer passar através desta prosperidade em novos tempos, orientando as pessoas para ter gratidão, a princípio, a esse Deus maravilhoso que criou esse mundo maravilhoso, esse universo maravilhoso, criou nós como filhos e irmãos pela vida e que podemos ajudar uns aos outros. E eu acho muito bonito que a nossa colega colocou que tudo que as religiões, pelo menos admite-se, querem é ajudar uns aos outros a ser felizes, a ser próspero, a ser saudável, aqui e agora. Não é depois. A pessoa já nasce Deus, continua Deus, ou não? As pessoas têm que fazer uma reflexão. Quem é que faz palpitar meu coração quando eu durmo? É o Deus do meu interior. Esse Deus maravilhoso, esse querido Deus. É isso que nós queremos trazer com que as pessoas novamente acreditem no ensinamento cristão. Não é só dizer, como o próprio Cristo falou, mas é fazer, exercitar. É aquele que faz a vontade do meu Pai, como ele disse. Eu quero perguntar para vocês uma coisa que é assim, ó, nessa atual situação que nós vivemos, principalmente, não na questão política e econômica, porque daí é um outro patamar, mas na questão da violência que estamos vivendo, da deteriorização das famílias brasileiras,
como é que cada segmento, como que o espiritismo, como que a doutrina Seixonoye pode atuar para reverter, não digo imediatamente, estalar os dedos e está tudo resolvido, não, mas um trabalho de médio a longo prazo. Exatamente é o tema da nossa Semana Espírita. Fortalecendo laços, educando sentimentos. Porque se nós não nos educarmos, não tem doutrina que vá fazer uma diferença. Nenhuma doutrina consegue se aproximar do indivíduo quando ele não quer mudar. Se ele quiser ser uma pessoa melhor, vencer as suas adversidades interiores, aquele monstro que existe, que faz com que ele tome atitudes que são irreparáveis, às vezes, nessa vida, que não tem conserto nessa vida, só vai ter em outras oportunidades reencarnatórias, se ele não quiser, nós não conseguimos alterar esse contexto. Mas se o indivíduo quer ser melhor, como ela mesma falou, ser feliz, ele vai ter que mudar comportamento. E mudando comportamento, ele se torna um ser melhor, ajustado às condições da sociedade, ajustado às diretrizes que a sociedade tem hoje, as condições morais que a sociedade exige do novo tempo. Então, porque se nós não tomarmos essas atitudes, cada um individualmente, e trabalharmos esses segmentos, que são de uma forma cada vez mais incitada à violência, nós não vamos ter êxito. A tendência é cada vez piorar. Então, na medida que o homem se autoconhece, se o homem enxerga suas falhas e tenta buscar a reforma disso, o que ele vai fazer? Ele vai ser um ser melhor, ele não vai tomar atitudes agressivas. Vamos dar um pequeno exemplo, que qualquer uma das nossas doutrinas vai poder clarear que comportamento as pessoas têm no trânsito. Simples, no trânsito. Se a pessoa passa na frente, o que o outro faz? Grita, buzina. Se um carro na frente para, 10 carros atrás ficam buzinando. E é incoerente, porque se o primeiro que está atrás não conseguir avançar, não importa os outros. É só uma questão de paciência, de desenvolver o sentimento de resiliência que a maioria da nossa comunidade não tem, do nosso povo, aqui no Brasil não, de respeitar o outro, né, nas suas diversidades, buscar compreender o outro quando não está bem. Então isso traz a violência. E aí se nós chegamos ao limite do extremo, né, da pessoa tomar atitudes que não podem, e quando ele educa sentimentos, ele também muda o comportamento de que ele não pode lesar ela. Não pode tirar a bolsa dela, o celular dele, porque não é dele, não pertence a ele. Porque é a lei do mais fácil. É a lei da forma mais fácil, mas não da correta. A senhora falando em Jesus, com certeza, se nós não estamos de acordo com os escritos do Cristo, nós não estamos bem. Porque aí eu vou fazer o que não é correto. Eu não estou sendo fiel às leis divinas, né? Então, nesse momento, a mudança de comportamento da sociedade, como tu disseste, ela é devagar. Mas não começa em casa a questão de educação, que normalmente a gente já trouxe, inclusive, educadores aqui. A educação começa em casa, mas se tu vive numa família desestruturada, não estamos entrando aí no mérito financeiro, mas tu tem uma estrutura familiar desestruturada, como é que tu vai ver esses pequenos detalhes durante a vida? O que os segmentos de vocês podem ajudar a reverter essa situação? Bom, novamente, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o resto virá por acréscimo. Como a nossa colega falou, é uma questão de crença, é uma questão de boa vontade, é uma questão de acreditar que o mundo pode ser melhor, que o Brasil pode ser melhor, mas que depende de nós e de cada um de nós fazer uma mudança íntima. O que as religiões pretendem, acredito, todas elas, é que as pessoas aceitem Deus e o reino de Deus a princípio dentro de si.
Eu sou filho de Deus, não tem outro jeito. E isso pode ser muito fundamentado na educação. O dia, o senhor perguntou que mudança? O dia em que as autoridades deste país verdadeiramente respeitarem o que é essencial depois de um lar, que é a educação. Uma educação feita com amor, com sabedoria, vendo no outro o Filho de Deus, que é a sua imagem verdadeira. E existe solução para o Brasil, sim, e para todos nós. É essa fé e essa mudança interior. Nós queremos, através da nossa crença, dizer para as pessoas: acredita que você é filho de Deus. Abre o teu coração para receber esse teu Deus, esse Deus interior, esse Deus que faz a natureza, que faz as flores, que faz toda uma natureza perfeita, maravilhosa, uma energia maravilhosa que Deus nos deu, esse ar fantástico que nos dá a vida. Que as pessoas pensem em si, mas pensando em si, respeitando a si e respeitando o outro, como a colega falou. Eu lembro, quando eu comecei a lecionar, a nossa orientadora dizia: se alguém não mexe naquele guarda-roupa porque está chaveado, não é porque ele tem educação, ele não mexe porque está chaveado. Se ele tiver educação e respeito, ele não vai mexer porque não é dele. Tem que despertar a consciência. Não é nada bonito a gente ver o que vemos. Na atualidade está muito difícil. E as pessoas parecem que estão bastante desconcertadas dentro da situação que estamos vivendo. Eu até já coloquei no WhatsApp que pelo menos, porque o que acontecia antigamente com a educação? Os professores eram respeitados e não era mostrado para o público o que é mostrado hoje, com altas autoridades, de desrespeito ao povo brasileiro. Até na sexta-feira, a senhora até citou um ponto que foi muito correto. Na última sexta, nós trouxemos a conselheira tutelar Janaína Santos, e também ela integra a Marcha Mundial das Mulheres, né, um setor aqui que tem aqui em Esteio. E uma citação muito curiosa dela foi o seguinte: muitos jovens, muitas crianças e adolescentes estão saindo das escolas, não saindo, mas está tendo muita evasão escolar, por causa deste ponto que a senhora está falando. Hoje, a internet, a tecnologia fez com que isso se afastasse, e os professores não estão conseguindo acompanhar essa tecnologia diária. Hoje é muito mais atrativo um jovem entrar no celular pelo Google e pesquisar do que há 20 anos, quando não havia toda essa tecnologia, de ir a uma biblioteca ou ter em casa, para algumas pessoas que tinham poder aquisitivo, ter enciclopédias. Hoje não tem mais. Hoje a enciclopédia está dentro do aparelho celular. Não digo nem do computador. Do celular. Então, hoje, qual é o atrativo que um jovem se faz dentro de uma escola? Não tem. O quadro negro, que é verde no caso, mas não atrai. Aquela coisa, o professor sabe de tudo. O professor não sabe de tudo. Hoje, não. Tem um ponto bem importante, Anderson, que tu falaste no começo, e a senhora também estava falando, um ponto bem interessante e bem que nós temos que lembrar. Nós entendemos a formação do ser desde a gestação, inclusive antes, mas na visão da doutrina espírita, e a gente já teve essa oportunidade de falar aqui, nós temos desde a educação de bebês lá da tenra idade. O que acontece no nosso momento atual? Uma boa parte
dos desequilíbrios emocionais, atitudinais, as mais variadas formas, elas passam por o contexto da não religiosidade nos grupos familiares. Os pais acreditam, uma boa parte, porque dentro da população, se nós contarmos as religiões, uma parte não tem doutrina nenhuma a ser seguida naquele momento. Não acreditam em nada. Não acreditam em nada. Com isto, nós vamos formando seres livres. Livres no sentido de que não tem um compromisso moral de seguir o bem. Não que as pessoas que não acreditam em nenhuma doutrina não são do bem, e não é isto. Não. Mas, no momento que nós recebemos espíritos, na visão da doutrina espírita, no entendimento da doutrina espírita, espíritos com uma memória espiritual, com uma bagagem espiritual de múltiplas vidas, esses espíritos também trazem desacertos que vêm junto nesta encarnação. Com isso, para que isso seja sempre trabalhado durante a vida, é necessário, é importante, que os pais se preocupem isso desde o berço. E isso não há essa preocupação. Tanto em qualquer tipo de lar, no lar com mais condições financeiras, no lar com menos condições financeiras. E isso acontece o quê? Quando chega lá na fase da adolescência, dos questionamentos, dos equívocos, esse jovem, que às vezes é um espírito difícil, numa encarnação para resgatar ajustes naquele grupo familiar, ele vem com problemáticas a serem resolvidas. E a família, o grupo familiar, não atende nessa questão espiritual. Então, a importância da espiritualidade nas relações, ela é fundamental. Inclusive, esse é o tema do nosso congresso esse ano, em novembro, em Porto Alegre, que vai vir para Porto Alegre. 2, 3 e 4 de novembro, nós temos um congresso Espiritualidade nas Relações. E isso está linkado com todas as doutrinas. Não está só com o Espiritismo, só com o Xexnuê. Aqueles que buscam uma doutrina vão se guiar mais fácil. E vão ter essa força divina que está dentro de cada um e que nós podemos, com certeza, estimular para caminhar no bem. Aí os desajustes vão ficando mais fáceis de serem vivenciados. Dentro do lar, os desacertos, uma mudança de comportamento, né, dos pais, muitas vezes. E aí o jovem chega nessa fase, os pais até aquela hora não tinham nenhuma doutrina religiosa, não importa. Um segmento a se segurar emocionalmente, espiritualmente, que é a força que segura o indivíduo, é a espiritualidade. E aí esse jovem caminha meio perdido até. E dentro do lar os conflitos podem aumentar. Eles minimizam quando a gente tem uma crença, uma fé raciocinada, firme, convicta, indiferente da doutrina religiosa. Mas isso, se nós buscarmos uma fé. E tu sabe quanto isso é importante para cada um de nós. Para todos, né? Para a humanidade inteira. Para a humanidade. Queria agradecer a todos que estão na escuta, através da nossa página, no nosso site destaque.tv, da nossa live no Facebook, Jornal Destaque, depois do nosso canal no YouTube, TV Jornal Destaque, programa Falando no Ar hoje. Já entrevistei o Igor Dias, que vai estar representando nossa cidade de Esteio no campeonato de Pro Evolution Soccer, de videogame, tá? E a Denise Fagundes Garcia, da União Municipal Espírita de Esteio, divulgando a 30ª edição da Semana Espírita aqui da cidade, que é muito importante, é um evento que já é tradição na cidade. E a dona Donária Machado Martins, que está acompanhada da presidente da Seixonoye aqui em Esteio, a Letícia Lara, também divulgando uma atividade, a conferência Seixonoye Prosperidade nos Novos Tempos, que vai ocorrer no dia 25, a partir das 8 horas da noite, na sede da entidade aqui na rua Teodomiro Ponta da Fonseca, 415, Centro, bairro São Sebastião. Queria agradecer a todos, a Gigi Roldão. Esse programa é muito bom, muito obrigado, Gigi, um abraço. Ela nos acompanha todos os programas da nossa Rádio Destaque. A Ireni Caetano, que deve ser tua amiga, tua conhecida, muito bom, está falando sobre a religião espírita, que ela adora.
apesar dela ser umbandista, mas Deus é um só. Isso eu acho que é muito importante, independente do nome dado, mas Deus é um só. Isso eu acho que é primordial na questão das desavenças. Eu vou criar uma certa polêmica em relação ao seguinte: nós já trouxemos aqui alguns profissionais, os coaches, como eles dizem, né? Até o Igor também falou que tem alguns ex-atletas de videogame que se tornaram coach, e que alguns deles batem de frente com a questão da religiosidade, que muitas pessoas não crescem profissionalmente em relação de estigmas religiosos. É verdade, nos segmentos de vocês, tanto na filosofia do Seixonoye, quanto na religião, quanto no espiritismo, o que alguns coaches falam em relação a isso, a quebra de paradigmas, eu não faço tal coisa porque minha religião não permite, ou vai contra os princípios da minha religião, ou da minha filosofia de vida, a filosofia que eu sigo. Isso é verdade, isso é um pouco de exagero, é aquela coisa, a religião é segundo plano, primeiro é o material e depois o espiritual. Eu queria que vocês... Vamos entrar num atrito em relação a esse, vamos ver. Com certeza não. Eu entendi, e eu quero começar aonde a Sara mesmo falou. Nós estamos aqui graças aos espíritos anteriores dos nossos antepassados. Nossos avós, bisavós, tataravós, e são eles que do mundo espiritual estão recebendo e emitindo para nós um mundo melhor. Mas nós temos essa obrigação de gratidão com eles através dos nossos pais. Para nós, religião começa assim: mesmo que agradeças a Deus, se não consegues, porém, agradecer a teu pai e a tua mãe que te deu esta vida preciosa, tu não estás em conformidade com o coração de Deus. Então, nós acreditamos na religião aqui e agora, religado aos nossos pais, a gratidão aos nossos pais e aos nossos ancestrais. Inclusive, quando o Anderson perguntou para nós como melhorar nosso país, não é tão difícil. Quando nós assumimos essa responsabilidade de mentalizar, através de uma meditação, todos os dias, cada um de nós, um mundo melhor, acreditando no nosso interior e vendo esse Deus em cada um dos nossos semelhantes, porque todos são filhos de Deus. Então, nós precisamos nos concentrar para ver a imagem verdadeira, que é o Filho de Deus. Segundo, porque ver, porque pensar, como Cristo ensinou, é como você pensa. Como é que nós estamos pensando do nosso povo? Como é que nós estamos pensando das nossas autoridades? Nós precisamos ajudá-los. Todo dia, estou com muita esperança no nosso prefeito Pascoal aqui, eu vejo o esteio cada vez melhor, cada vez mais maravilhoso, para que ele se manifeste, porque ver é criar, pensar é criar. E é isso que as religiões querem, que as pessoas aprendam a pensar como filhos de Deus e com esperança. Então, nós fazemos essa meditação e nós fazemos esta oração das sutras sagradas contidas na Bíblia, em todas as boas religiões, para os nossos ancestrais, que se por acaso tiver entre eles alguns que não acreditaram nesse Deus, que eles ainda recebam, porque nós acreditamos em vida eterna, não é verdade? Por isso, nós oramos, porque nós acreditamos na vida eterna. Eles estão aqui, como o Espiritismo ensina, como a Seixonoye ensina.
Então, meditação vendo a imagem verdadeira do Filho de Deus em cada um dos nossos semelhantes e principalmente na nossa família, nos nossos pais, no nosso marido, na esposa, nos filhos, em todas as pessoas, em todas as autoridades, porque ver e pensar, eu acredito, nós acreditamos o que o Cristo ensinou, é como você pensa. E oramos pelos nossos antepassados. E nós também queremos ainda aproveitar essa oportunidade, que estamos falando sobre amor, gratidão, antepassados, nossos pais, nossos descendentes, e na educação, e nas autoridades do nosso país. Eu sei que não está fácil, viu? Eu preciso mudar todos os dias, reverenciar, abençoar e agradecer. Não está fácil o que você vê, como você falou, nos meios de comunicação, e como você precisa viver como um ser correto, um ser que se sente filho de Deus verdadeiramente. Nós temos também, e peço licença para divulgar, o Seminário da Luz. Você é luz emanada de Deus, que será orientado pelo professor Marcos Rogério Silvestre Pinto, preletor da sede internacional, dia 1º de outubro de 2017, das 13h30 às 18h30, na Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo, na Rua Castro Alves, 166, Rio Branco. Temas: abrindo o canal da provisão infinita, porque você é filho de Deus. A chave para a solução dos problemas está no seu pensamento. Sagrada união com Deus e ilumine sua vida familiar. Primeiro lugar, cada um de nós procura, dentro do nosso lar, ajudar uns aos outros, fazendo para o outro como gostaria para você. Não é difícil, é uma questão de boa vontade. E depois do nosso lar, para todos, para os nossos vizinhos, para a nossa sociedade, para todas as crenças, porque existe só um Deus, como foi colocado. Como a Irene Caetano colocou, ela tem uma religião, tá? Ela gosta, ela também aprecia o Espiritismo, mas Deus é um só. Católico, evangélico, bandista, luterano, protestante, enfim. Aí eu vou elencar N religiões que temos no país e no mundo, mas tudo é um Deus só. E em relação à questão dos coaches, é importante a gente lembrar um detalhe. Hoje surgem muitas alternativas tivemos o tempo do PNL, que os coaches estão na linguação, programação neurolinguística, né? E que eles se utilizam, alguns. Aí vem várias correntes que se abstêm ou se afastam da espiritualidade. Quando nós focamos, e tu falaste, nas questões materiais, priorizamos todas elas na busca, muitas vezes, de uma maneira muito até desrespeitosa com os nossos semelhantes, não vemos os obstáculos, eles têm que ser vencidos e empurrados. Nós temos que passar por aquele caminho, não respeitando aquelas pedras que tem ali, e às vezes se equivocando da forma como vamos lidar com os nossos colegas, a forma assertiva e correta na visão das leis divinas, não das leis dos homens. Então, nós podemos prejudicar um, fofocar pelo outro, e algumas correntes até pregam uma materialidade muito incisiva, esquecendo que todos nós somos filhos de Deus, como ela falou. E nisso, quando nós esquecemos a nossa essência verdadeira e a busca de progresso, que é a nossa essência, nós nos perdemos muitas vezes. Respeito, com certeza, a doutrina dos espíritos respeita todas as composições de entendimento, mas também, para nós, sem a religiosidade no coração, o ser humano se perde, se equivoca, comete erros, comete coisas que muitas vezes não vai conseguir compreender. Quando fazemos uma ação de maldade, desrespeitosa com o outro, nós estamos, nesse momento, desrespeitando a Deus.
A gente pode achar isso muito grande, mas nós estamos fazendo isso naquela hora. Eu não estou compreendendo o meu motivo de evoluir aqui. E não estou respeitando o outro. Os coaches têm o seu papel na sociedade. Não é uma crítica, não é uma crítica. Nós estamos criticando os coaches, pelo contrário, eles têm uma função muito importante de estimular o progresso, de estimular as pessoas a se melhorarem, mas que ela deve vir, com certeza, junto com as religiões, com as doutrinas, com a espiritualidade. Nem digo que tenha que ter uma religião linkada, mas sim o sentimento da espiritualidade, a compreensão que não somos finitos, somos infinitos, né? Somos infinitos, o Espírito é eterno, né? Então, eterno. E a própria minha religião de origem, que é a católica, crê na ressurreição da carne, que achamos que é o Espírito, na vida eterna, né? na vida eterna, na vida eterna. Todos acreditam na vida eterna. Esse mundo tão perfeito, tão maravilhoso, esse Deus fantástico que fez essa natureza maravilhosa, nos fez a sua imagem e semelhança. Ia fazer só para uma vida também, né? Aqui, né? Então, é maravilhoso. O corpo da gente é uma natureza perfeita. Fantástico. Infinitamente perfeito. Perfeito, maravilhoso, né? Com certeza. Eu gostaria de fazer mais uma divulgação. Dia 26, eu fui convidada pela nossa pastora Lourdes também para estar ali na igreja do Nazareno Amigos do Mestre, na rua Pedro Lerba, para falar sobre também um mundo melhor para os nossos filhos. Vamos deixar um mundo melhor para os nossos filhos. Então, estão convidados também. Na rua Pedro Lerba, na igreja vale a pena, do Nazareno. É muito bonito. O espaço ali, é um belíssimo espaço. Muito bonito. E então estão convidados. Aí vai ser a preletora Donária que vai estar ali também falando, porque ela me convida, e como nós falamos, todas as religiões têm o mesmo Deus, e a gente vai lá, aonde nós vamos falar sobre, estou com o tema aqui, vamos deixar filhos melhores para o nosso planeta. E eu acho que é o que precisamos. A futura geração que está vindo, que está aí, que são bebês ou estão na infância, tem que ter um planeta melhor para se viver. Não um país, não um Brasil, mas uma cidade, um estado, um país e um mundo melhor. Isso aí. Muito obrigado. Posso aproveitar bem rapidinho uma divulgação? Esse nosso livro, como outros, fazem parte de uma campanha do Clube do Livro. É um valor bastante econômico, R$20 por um livro, e ele está nas casas. As casas espíritas já têm os seus clubes do livros. Eu sei que a União Faz a Força tem, a Gabriel Delane eu acredito que tem, e eu acho que está sendo também na Ponto de Luz. Então procurem nas casas o Clube do Livro, R$20 mensais, e com livro de bela qualidade e bela produção. Bom, a gente já está se encaminhando já para o final, então eu vou dar o último recado, tá? Que é o seguinte: Conferência Seixonoye, Prosperidade nos Novos Tempos, o valor é R$25, 25 de agosto, tá? A partir das 8 horas, na sede, na rua Teodomiro Porto da Fonseca, 415, bairro São Sebastião Centro, tá? Os orientadores é Jerônimo Bonkizinski e Emerson Gomes Machado. Então, vamos lá, vamos prestigiar. E a partir dos domingo, dia 27, a 30ª Semana Municipal Espírita de Esteio, que vai acontecer nas Casas Espíritas, União Faz a Força. Vai acontecer em Gabriel Delane, União Faz a Força. Allan Kardec, Ponto de Luz, Caminho da Luz. Tá? E no último dia, no sábado, dia 2 de setembro, tá? Às 14 e às 19 horas, no auditório da Câmara Municipal de Esteio, plenário Luiz Alessio Freiner. O tema deste ano é Fortalecendo Laços, Educando Sentimentos. Então, quem tiver a oportunidade, quem quiser conhecer um pouco, prestigiar, vão, porque vale a pena, nos dois eventos, tanto da Seixonoye quanto da Semana Espírita do município de Esteio. Vai estar no jornal a programação, nós né? Vamos divulgar, como também
apesar de muito em cima, mas nós vamos divulgar também o convite da Seixonoye, da conferência que vai ocorrer, como já divulgamos outros com antecedência. Gente, o programa foi muito bom, acho que começamos uma semana assim, leve, interagindo entre a tecnologia e a religiosidade e a espiritualidade, melhor dizendo, não a religiosidade, a espiritualidade, com a Denise, com a dona Donária, com a Letícia, que está aqui nos bastidores, dando um suporte também. O nosso programa Falando no Ar está se despedindo por essa segunda-feira. Sexta tem mais. Hoje tem o programa Espaço do Axé às 13h30. Depois tem 100% Ladaia. Hip Hop 100% sem Ladaia. Eu ainda não consegui decorar o nome ainda, mas vamos lá. Mas vai estar bacana, das 5 às 6 horas. Amanhã é feriado, mas quarta-feira também tem mais programa. Enfim, vamos acompanhando no nosso site destaque.tv, na nossa live, na nossa página no Facebook, Destaque, Jornal Destaque, e no nosso canal no YouTube, Jornal Destaque, TV Jornal Destaque. Tá? Muito obrigado. Eu acho que vai ser uma semana muito produtiva para todos nós. Independente do clima, do tempo, mas com essas palavras de sabedoria, desses segmentos espirituais da nossa cidade, não tem coisa melhor. Eu acho que para fechar uma mensagem de cada uma, da Denise e depois a dona Donária. Tem alguma... Sim, lembrando a fala desse livro, que a gente já tivemos a oportunidade de trabalhar ele com uma atividade de palestra. Antes dos filhos se tornarem joias materializadas nos ventres maternais, eles já embelezavam os páramos espirituais com um brilho como filhos de Deus. A vida física é impermanente, mas o amor, depois que nasce, acompanha o espírito por toda a sua trajetória terrena. Joias da Alma é um livro que irá emocionar as pessoas, especialmente as mães. Às vezes, as joias precisam ser devolvidas aos ourives celestial, pois ele pode preservá-las e manter-lhes o brilho caracterizado pela imortalidade. As mães são os porta-joias de Deus. Com certeza, muito obrigada. E vamos continuar então. Se você brilhar, seu lar será um paraíso. Vamos ler essa mensagem da revista Mulher Feliz. Ó Deus, que dás vida a todos os seres viventes, que dás existência a tudo, que sois meu Pai, fazei fluir em mim o vosso infinito amor. Fazei com que eu ame e abençoe a todos, sem ressentimento, ódio, ciúme ou conflito. Fazei com que esse amor seja harmonioso e belo. É uma mensagem do Dr. Masaharu Taniguchi a todos os pais, as mães, a todas as famílias, aos filhos, a todos os familiares e, em especial, a todos os mestres, que sejam todos amados, queridos, respeitados, todas as pessoas como filhos de Deus. Nunca esquecendo que não é difícil, é só fazer para o outro como gostaria para você. Muito obrigado. Já estamos recebendo isso aqui agora, através desta oportunidade preciosa na Rádio Destaque de Esteio. Parabéns a esta rádio que está nos ajudando a levar a luz pelos ares, para que todos recebam essa oportunidade de ser feliz aqui e agora. E viemos na Terra para sermos felizes. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigado. Gente, até o próximo programa. Uma boa semana e uma excelente segunda-feira. Tchau.